Então, dando continuidade ao que eu pretendo ser uma espécie de história do black metal a partir do meu ponto de vista, né? E a partir do meu critério de busca de conhecimento, a partir das minhas leituras, a partir das informações que eu colho e a decisão que eu tomei de articular a história do rock and roll e do heavy metal junto com outros temas que eu estudo, né? E a partir mesmo da minha própria experiência, sobretudo, né? A partir da minha experiência com essas coisas. Então, aqui eu gostaria de tocar num ponto que seria que exige uma distinção entre duas alas, né? Que é a ala do entretenimento e a ala da realidade bruta, né? Que nos cerca. Então, o Mayhem, né, é uma banda, né, cujo fundador foi também a pessoa que liderou toda aquela desgraça ali, que foi o movimento, o intitulado, né, o Black Metal, Inner Circle ali na Noruega, né, e que culminou em crimes e assassinatos. Então, mas até então, antes de todo aquele problema, de toda aquela tensão e aquela agitação, aquele tumulto, né, se iniciar, o Mayhem era só mais uma banda de heavy metal nos anos 80, meados da década de 80, tentando conseguir seu espaço. Mas a partir do momento que, vamos dizer, o Wasted Arset decidiu, vamos dizer, abrir seu espírito para todo tipo de porcarias, entre elas, né, as ideias oriundas lá da sociedade Juventude Vermelha, né, a Red Andang, ali na Noruega, e a partir do momento também que ele decidiu formar uma espécie de subcultura paralela ali, que pretendia atacar a tradição cristã presente na Escandinávia, sobretudo ali na Noruega, né, ou seja, um fenômeno localizado. A partir disso, a gente sabe, todo mundo que conhece o assunto sabe que então muitas bandas que hoje, né, não seriam tão conhecidas passaram a ganhar mídia, né? E não que se deva menosprezar. Para quem gosta de heavy metal, muita coisa do black metal vale a pena. Existem bandas bastante criativas e é aquela coisa, né? Se vocês assistirem ao áudio, que é um trecho de uma aula do professor Olavo de Carvalho, em que ele toca no assunto do heavy metal, apesar de todas as observações negativas que ele faz algumas bastante positivas, entre elas exatamente essa coisa do heavy metal explicitar muito dos mecanismos do mal mesmo, né? Porque a tendência, qual que é a maior astúcia do demônio? É fazer crer que ele não existe, essa é a maior astúcia, né? Então se você tem lá uma cultura musical cujo tema é exatamente explicitar todo o mal, né, simbolizado sobretudo na forma de satanismo, é claro que, de certa forma, isso tem uma utilidade social. Ouso aqui, né, puxar um trecho dos evangelhos, né, em que Jesus fala, é preciso que venha o escândalo. Então talvez isso se enquadre, né? Mas a questão é a seguinte, não, você tem os fatos ali, você tem as bandas e você tem aqueles fatos desastrosos, né, absurdos, negativos, fatais. Mas a questão aqui, o ponto que eu quero chegar é assim, é como as pessoas estimam as coisas. Eu também gosto de Mayhem, tem alguns discos aqui na minha coleção e tal. E fazia um tempinho que eu não escutava. Então ontem eu estava escutando e comecei a pensar novamente nesse assunto, né? Que eu vejo que, sobretudo depois que foi lançado o filme, aí, o longa-metragem Lords of Chaos, que conta ali de uma maneira um tanto romanceada a história ali do black metal, né? Na Noruega ali, aquele período ali mais, né, começa ali com a formação das bandas e termina ali com o assassinato do Esterset ali, com o Varg. Eu vi que a maior parte das pessoas que decidiu se pronunciar aqui no YouTube a respeito do filme, né, pessoas que gostam de rock e de metal, a maioria não quis chegar no ponto, a maioria não quis realmente olhar a coisa como ela é. Por quê? Porque tem medo. Não querem, elas não querem, parece, se decepcionar, né? Parece que elas querem assim tá olhando aquilo ali, estão assim, vamos dizer assim, superestimando. Eu já disse isso aqui, né? As pessoas tendem a superestimar as coisas. E parece que se elas
decidirem olhar a realidade, aí não tem mais como superestimar aquilo, então você tem que jogar fora. Parece que a visão delas é essa, é o 880. Não, você tem que colocar essas coisas no seu devido lugar, meu filho. Né? Também gosto de Mayhem, mas porra, vamos concordar, a banda, a maior parte das bandas, se não todas as bandas de black metal da Escandinávia, só ganharam a mídia por causa daqueles eventos absurdos, né? De todos aqueles crimes que ocorreram ali em torno desses grupos. É só por isso. Então, a partir do momento que o Wasting Arset decidiu abrir o seu espírito para todo esse tipo de porcaria, a Europa já estava invadida há décadas, há quase 100 anos pelo comunismo. Há mais de 100 anos, até na década de 80 já. A Europa estava infestada de comunismo em todas as instituições, sobretudo aí na era gramscista, aí, né? Conforme o que o professor Olavo explica. Então, o Wasting Arset, frequentador da sociedade, da Juventude Vermelha, Redendang ali, né? E também disposto a formar uma cultura paralela, subcultura paralela, cuja a meta principal seria atacar o cristianismo tradicional ali na Noruega, né? O fenômeno localizado. Então, atacar o cristianismo sob todas as formas, seja pela agressão, pela violência, seja na forma de uma arte. A partir desse momento, é claro que se estragou muito. Por exemplo, se você pegar aqui, vamos comparar duas bandas que são da época, o Mayhem e o Dark Throne. Observe a história dos caras do Dark Throne. Eles nunca se envolveram com esses crimes. Não que eles não tivessem sido coniventes com essa coisa, mas eles focaram na música. Todos os dois membros do Dark Throne ali, são caras bastante talentosos. Né? Gosto muito do Dark Throne também. Você vê que eles sempre dizem, nós focamos na música. E se você pegar os álbuns atuais deles, você vê que o negócio deles é realmente evoluir para outros estilos, né? A inspiração deles vem sobretudo de bandas da década de 60, 70, 80 ali, né? Mais da década de 70 ali, né? Então o negócio deles é fazer música, é tentar combinar vários estilos de música, sobretudo dentro da área do rock e do metal. Então são pessoas focadas em suas carreiras artísticas. Agora você pega o Mayhem virou um show de horrores, né? Cara, é o estilo da banda, mas pensa assim, muitos membros do Mayhem são críticos com relação à fase ali, que foi a fase em que o Mayhem explodiu, vamos dizer assim, quando tinha lá o vocalista, o Dead, né? O Perolin. Mas, você vê, o cara se suicida, o outro é assassinado, você tem todos aqueles escândalos e aqueles crimes em torno da banda. Hoje, o Mayhem faz turnê, né, e já basicamente você tem dois membros ali que são da época, né? Acho que é o baixista e o baterista, mas que são caras que não têm voz na banda, entendeu? Quem está gerenciando na banda são os outros que vieram substituir os membros falecidos. E esses caras decidiram transformar o Mayhem nesse show, nesse espetáculo grotesco, onde a música está em segundo lugar. Você vê no tempo ali do Wasting Arset, o Wasting Arset, apesar de toda a palhaçada que ele decidiu cometer, né, toda aquela merda que ele decidiu fazer, ele era um músico talentoso. E se ele não tivesse sido assassinado, talvez hoje ele fosse um grande produtor de vários estilos de música. Porque ele é um cara que tinha uma mente aberta. Ele curtia, ele escutava até Kraftwerk, né? Tinha um projeto paralelo, se não me engano, Lego, né, o nome. Então ele é um cara que tinha um talento, só que infelizmente ele acabou enveredando por esse caminho ali, que é proto-revolucionário, vamos dizer. E hoje o Mayhem é essa coisa aí, como diria o professor Olavo ou o Lobão, uma coisa assim, autofágica, né? Ele sobrevive daquilo mesmo que ele é, de todos aqueles horrores, né? Que fazem parte da história da banda, tornam a história da banda uma coisa trágica. A banda hoje sobrevive disso, meu. Porque se eles forem lá simplesmente fazer se os membros da banda se apresentarem no palco como homens que deveriam se apresentar de forma mais sóbria, madura, porque já são quase todos cinquentões, já são, né, cinquentões, eu estou aqui com 42.
Se eles se apresentarem assim, perde a graça, né? Então teve que firmar aquela imagem daquele troço. É exatamente como o Dimmu Borgir, entendeu? Você vê que o Dimmu Borgir é uma puta. Eu não sou fã do Dimmu Borgir, mas tem que concordar, é uma puta de uma banda, aquele, como dizer, symphonic black metal. Os arranjos são extremamente complexos, é uma coisa toda trabalhada e você tem todo aquele espetáculo teatral. Só que você vê que ao longo do tempo essa coisa se repetindo se tornou algo já saturado, já saturou esse troço, né? Hoje, apesar de ser grotesco, os shows do Mayhem não escandalizam ninguém. Quem que fica escandalizado com aquilo? Ou então, quem que se impressiona com o anticristianismo do Dimmu Borgir? Hum? Quer dizer, o troço já, né, virou assim aquela indústria mesmo, né? E os caras, eles estão presos naquela coisa. Eu digo autofágico porque eles ficam se nutrindo das suas próprias substâncias. Os caras do Mayhem, apesar de eles serem críticos com todo o escândalo envolto ali no Eastern Ascend e no Perolin, eles vivem disso. Não tem aquele álbum do Mayhem, até tem aqui o Black Hearts, né, o Dawn of the Black Hearts. Quer dizer, a capa é uma coisa grotesca, né, o encarte é uma coisa grotesca. Eu até tenho, claro, eu tenho esta peça excêntrica na minha coleção, mas é coisa de colecionador, né? Não importa aqui o que eu penso, não importa o que eu sinto pela banda, não importa o que a coisa é. E muita gente, vamos dizer assim, é, muita gente que gosta de falar das bandas, e que gosta de mostrar suas coleções aqui no YouTube, muitas vezes estão ali apresentando, por exemplo, os álbuns do Mayhem, da fase Dead, como grandes clássicos do black metal, quando na verdade, cara, aqueles álbuns, como eu já disse aqui uma vez, a música ali está em segundo lugar, o que aquilo expressa é um estado de espírito. Aquele estado de espírito do Dead, sobretudo porque ele que era a mídia do Mayhem ali se tornou o Dead. E o Dead é aquela a bomba relógio, que nem o Kurt Cobain, estava a ponto de explodir, né? Quer dizer, virou aquela, você vê, toda aquela situação que era bastante tensa, perigosa, né? Tétrica. O cara ali a ponto de suicidar, ele estava dando todos os sinais que ele faria isso. Aliás, ele já tentou fazer isso no palco, ele tentou se suicidar uma vez no palco. Quer dizer, o troço, ele na sua realidade, ele era todo horroroso. E os caras vendem isso como se fosse um clássico, mas espera lá. Não que as pessoas que curtem Mayhem vão se tornar suicidas, ou vão se tornar vamos dizer assim, como é que é? Os apóstolos do mal, vamos propagar o mal por aí. Não é por isso. Mas a questão é que não sabem olhar a coisa objetivamente, só olham subjetivamente. Né? Espera aí que eu vou acender a luz, tá ficando escuro. Então, quer dizer, o troço, ele, aquele momento ali do Mayhem, ali no início ali, dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, quer dizer, ele está todo cercado de coisas negativas. Então, por mais que você goste daqueles álbuns, eu também gosto, né, os álbuns, só gravou álbuns ao vivo ali com o Dead, você tem que entender que aquilo ali, a música tá em segundo lugar. O que está estampado ali é todo aquele horror, toda aquela decadência espiritual. E as pessoas têm que olhar isso objetivamente. E essa coisa mesmo do black metal já está saturando um pouco. As pessoas, em vez de focar na música, em produzir, em evoluir musicalmente, não, eles estão interessados ali, combater o cristianismo, não sei o que, adorar o capeta. Meu filho, você vai adorar o capeta? Meu filho, sabe o que o capeta quer fazer com você? Se você quer adorar o capeta, pense, o capeta, o que ele quer? Ele quer meter no seu rabo e ele quer que você meta no rabo dele. É assim que o capeta funciona. Aliás, por exemplo, na aula de ética do professor Olavo de Carvalho, ele explica muito bem. Né? Vamos pegar aqui a coisa filosófica e teologicamente. Por exemplo, o professor Olavo explicou uma vez, ali num dos cursos dele, que o demônio é o elemento que é antagônico ao ser humano. Portanto, ele não é a favor. A pessoa que se diz adoradora do demônio é um baita de um pato. É um baita de um otário. Né? E não vem com esse troço de igrejinha, a igreja do Satanás de Anton LaVey, que aquilo assim é show da Xuxa. Né? Você está pegando valores positivos de tudo quanto é religião, né? E jogando ali dentro daquele teatrinho que o Anton LaVey faz, daí ele fica associando
todos aqueles esquemas de pentagrama com amor, com paz, com caridade, né? Quer dizer, é uma coisa toda arbitrária e artificiosa, né? Então, o demônio, ou Satanás, vai pegar a palavra Satanás em latim, quer dizer o inimigo, ou a palavra inferno, quer dizer inferior, né? É isso que quer dizer a palavra. Quer dizer, é, se é para os fãs de black metal adorarem o Satanás, eles estão completamente enganados. Porque as bandas de black metal que sabem expressar, vamos dizer assim, um tema realmente consistente sobre isso, né, que são as primeiras bandas faziam isso. Então eles explicitam a coisa tal como ela é, né? Ou seja, eles estão explicitando o mal. E qual que é a natureza do mal? É para isso que serve, né? Agora, se for para ficar querendo fazer tipo música gospel invertida, em vez de estar adorando a Deus, estar adorando o demônio, cara, né? Isso é de um ridículo, né? Que assim não tem estômago para isso. Então é claro que o que, por exemplo, o que me chama muita atenção, sobretudo nas músicas de black metal, é exatamente isso, a capacidade de explicitar o mal, né? Tal como ele é, e não de querer fazer uma apologia ao mal. Hum? Então, peguem lá, se vocês têm preguiça de ler, então pelo menos assistam ali o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Lembra no final, quando estão todos morreram, estão todos mais ali naquele plano ali, que seria um plano suspenso, meio purgatório, né? E aparece o demônio, e o João Grilo começa a provocar o demônio. O que ele faz? Ele ameaça todo mundo e tenta arrastar todo mundo para o inferno. Então abre aquelas portas lá, aquela imagem toda dantesca, né? Porque o Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna se baseou muito nas peças de Shakespeare e na Divina Comédia do Dante Alighieri. E ó, fazer um parêntese aqui, né, ali todo o canto do inferno de Dante, né, segundo ali nosso grande Otto Maria Carpo, né, o grande estudioso da literatura, né, na sua obra Literatura Ocidental, História da Literatura Ocidental, ele fala que o inferno ali de Dante, né, os cantos ali do inferno, eles se tornaram muito populares. Foi o que mais se popularizou na cultura. Talvez porque tenha muito mais a ver com o mundo material aqui, né? E você vê que todo o Auto da Compadecida ali, ele tem essa inspiração. E o que o demônio fala ali? Quando o demônio tenta arrastar todos para o inferno, o que ele fala ali no Auto da Compadecida? Ele diz assim: vamos todos para o fogo eterno para padecer comigo. Ou seja, cara, o demônio, ele não é o mestre de ninguém. Ao contrário. Aliás, o próprio, você vê, o Wasting Arset sabia disso. Em várias entrevistas ele falou: nós somos a favor até do coito anal, porque nós consideramos o coito anal a transgressão suprema, as leis divinas, as leis de Deus, né, do Deus cristão. Quer dizer, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia o porquê ele estava querendo produzir uma cultura anticristã, explicitamente anticristã. Então, o cara que fica dizendo que está adorando demônio, cara, meu Deus do céu, você quer ser enrabado pelo demônio, é isso que você quer, meu filho. E depois, o demônio quer que você vá lá e rabe ele, porque o demônio ele também padece, ele não manda nada, meu filho. Né? Então, quando vocês olharem os álbuns aí do Mayhem, sobretudo, aliás, dá para pegar todos, porque no fim o Mayhem tornou-se essa coisa aí, né? Autofagem. Você vê que eles. A música acabou. Os arranjos, os belos arranjos musicais que o Weinstein fazia, acabaram ficando para segundo plano, porque o que prevalece nos espetáculos da banda é exatamente aquele show grotesco e já sem graça, né, meu? Vamos falar a verdade. Tem várias músicas do Mayhem que vamos tirar um pouco as letras, vamos pegar os arranjos do tempo que o Mayhem era liderado pelo Western Set. Pô, ele é um cara que entendia de música mesmo, que criava estilos, mas infelizmente morreu cedo. Então, agora The Mayhem se tornou aquela coisa emblemática do black metal, porque é a banda que liderou todo aquela coisa revolucionária, né? Extremamente negativa. Só que as pessoas não conseguem olhar isso objetivamente, eles ficam lá
olhando a coisa, nossa, é um clássico, não sei o quê, papapá. Não, tá, mas é um clássico, mas não deixa de ser horroroso, não deixa de ser uma coisa extremamente negativa. Então tem que olhar objetivamente a coisa, sem medo, meu filho. Se você é corajoso, se você está interessado na verdade, você vai saber, você vai entender isso que eu estou falando. Né? Não se trata só de. Não se trata só do seu gosto, porque eu também gosto de meia. Agora eu não posso vender os assim, falar dos álbuns do Mayhem como se fosse assim a coisa mais linda do mundo, porque não são, né? Eu gosto. Tem muitos arranjos, muitos riffs legais, bonitos até. Mas tem um outro lado que é o grotesco, que é o que mais transparece, infelizmente. E a gente tem que ver isso, entendeu? Senão corremos o risco de nos iludirmos cada vez mais. Tá? Então aqui para ilustrar o que eu quero dizer, pegue esse livro aqui, ó. O Inferno, de Monsieur de Segui. Vocês vão entender do que eu estou falando. Entendeu? Vão entender não só o que é o inferno, mas qual que é o papel preponderante do demônio. Entendeu? É mais ou menos isso.